E se o próprio conceito de doença mental fosse um mito? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica bem específica que desafia o jeito que a gente costuma entender o sofrimento psicológico. A ideia aqui é que a resposta talvez não esteja na medicina, mas em outro lugar. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta central que essa linha de pensamento levanta é basicamente esta. Será que o que a gente chama de doença mental é mesmo uma doença? Do mesmo jeito, sei lá, que diabetes é uma doença ou uma fratura no osso? A tese central dessa perspectiva, olha, é ousada. A ideia de doença mental seria um mito. É muito importante deixar claro, isso não significa negar que o sofrimento das pessoas é real, de forma alguma. A questão é outra. É questionar se a estrutura que a gente usa para entender esse sofrimento, a estrutura médica, é a correta. Para a gente entender essa argumentação, vamos quebrar ela em partes, tá? Primeiro, o argumento central. Depois, a crítica que é feita ao método de diagnóstico, o que chamam de problema da irresponsabilidade, a guerra de palavras que isso tudo gera, e no final, qual seria a alternativa bíblica que eles propõem. Bom, o ponto de partida aqui é um choque de visões de mundo. De um lado, tem a estrutura médica que enxerga esses problemas como doenças. Do outro, uma estrutura teológica que vê tudo como questões morais e espirituais. São duas lentes completamente diferentes para olhar para a mesma dor. Então, o que quer dizer mito nesse contexto? Segundo essa perspectiva, não se trata de doenças médicas, mas sim de problemas da vida. São comportamentos, pensamentos, angústias que, na visão deles, pertencem ao campo moral e espiritual, e não ao campo médico. Agora, vamos para a primeira grande crítica que essa perspectiva levanta. E ela mira, assim, bem no centro do método de diagnóstico psiquiátrico. O argumento aqui é que a experiência humana, sabe, nossas escolhas, nossos medos, esperanças, não dá para colocar num tubo de ensaio. A tentativa de aplicar um método científico das ciências exatas em algo tão complexo e subjetivo quanto o comportamento humano seria, para essa visão, o primeiro erro fundamental. Isso leva a um ponto bem crítico: a falta de testes biológicos. Não tem um exame de sangue para depressão ou um raio-x para ansiedade, né? Sem esses marcadores objetivos, os diagnósticos acabam dependendo de interpretações, de julgamentos que são, por natureza, subjetivos. Essa citação resume bem a crítica. Pensa bem, se o raio-x de um psiquiatra são as palavras do paciente, então a prática fica muito mais próxima de uma interpretação de texto, de uma ciência humana, do que de uma medição objetiva de laboratório. A próxima crítica vai além do método e entra numa questão mais filosófica, a da responsabilidade. A preocupação aqui é que, quando se classifica algo como doença, a responsabilidade pessoal pode acabar saindo da equação. O ponto crucial aqui é o seguinte: se um comportamento passa a ser visto como sintoma de uma doença, a pessoa deixa de ser um agente moral responsável por suas ações e passa a ser uma vítima de uma patologia. A culpa, segundo essa visão, é transferida para a doença ou então para a sociedade doente. Para ilustrar esse ponto, a fonte aponta para casos em que a responsabilidade por crimes graves é meio que diluída. Citam exemplos de defesas baseadas em TPM, num suposto gene assassino ou até mesmo na genética para justificar a pedofilia. A preocupação central é sempre a mesma: a erosão da responsabilidade individual. Essa citação de um psiquiatra premiado é usada para mostrar o ponto final dessa lógica. Se ela for levada ao extremo, todo crime vira só mais um sintoma e a própria ideia de responsabilidade criminal desaparece. Agora, vamos ver como essa batalha de estruturas aparece na linguagem, porque é uma verdadeira guerra de palavras. O conflito fica muito claro na linguagem que se usa. De um lado, os termos médicos, alcoolismo, depressão. Do outro, termos bíblicos, embriaguez, tristeza, preocupação. Para essa perspectiva, a escolha das palavras não é neutra de jeito nenhum. Ela define a natureza do problema e, por consequência, a solução. O chamado aqui é para uma reinterpretação, sabe? A proposta é meio que abandonar os rótulos seculares e perguntar como a Bíblia enxerga isso. É uma tentativa clara de reenquadrar o problema dentro de uma estrutura espiritual. E a lógica por trás disso é que, ao usar termos bíblicos, o problema deixa de ser algo clínico, isolado, e passa a ser visto como parte da experiência humana, uma experiência sobre a qual as Escrituras já falam e para a qual elas oferecem soluções. Então, depois de toda essa crítica, qual é a alternativa proposta? Para onde essa perspectiva toda nos leva? Essa imagem apresenta a escolha fundamental. De um lado, a bússola da ciência e da razão humana sendo o nosso guia.
Do outro, a cruz, representando a verdade bíblica como mapa para navegar pelos problemas da vida. Em resumo, a alternativa é uma estrutura completamente diferente. Nela, as lutas que a gente chama de ansiedade, depressão ou vícios são vistas como questões do coração, da alma, que devem ser tratadas com recursos espirituais. Portanto, o ponto crucial é este. Ao definir um problema como médico, a busca é por uma solução médica. Ao defini-lo como espiritual, a busca é por uma solução espiritual. O jeito como se nomeia o problema é o primeiro passo e o mais decisivo para a solução. Isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar para a gente refletir, né? Uma pergunta que vai muito além do debate específico que a gente viu aqui. Em todas as áreas da vida, de que forma o nome que a gente dá a um problema molda fundamentalmente a maneira como a gente tenta resolvê-lo. É algo para se pensar.